Olá, amigos! Iracema, lenda do Ceará, romance indianista romântico de José de Alencar, é o romance que será objeto de nossa análise a partir de agora. O próprio título, Lenda do Ceará, praticamente já nos sugere o tema principal do romance. Assim, o autor se propõe a nos contar a lenda da formação do povo cearense, da província do Ceará, que é terra natal do próprio Alencar. Antes de iniciarmos a análise narrativa, seria interessante fazermos algumas considerações sobre os 3 romances indianistas do Alencar. Você se recorda? O Birajara, encontramos o índio fora da civilização, em seu estado primitivo, em seu estado natural. Não há em nenhum momento do romance a presença do branco. Isso em Ubirajara. Já em O Guarani, narram-se os primeiros contatos do índio com o branco. Ceci, que é a Cecília de Maris branca, e Peri, é o índio, que na condição de super-herói, acaba salvando Ceci de uma devastadora inundação. E finalmente, esse romance que nós vamos analisar agora. Iracema, lenda do Ceará. Nós temos já o índio integrado na civilização, numa fusão entre os valores da cultura indígena e da cultura europeia. Vamos então à síntese do enredo de Iracema. Vamos começar por um texto que abre a narrativa. Vamos lá. Começa assim o romance. Verdes mares bravios, de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da Carnaúba. Dá um saltinho, 3 entes, 3 seres, 3 pessoas, sei lá, três entes, melhor dizendo, respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, quer dizer, veloz, mar em fora. Um jovem guerreiro branco, cuja tez branca não cora o sangue americano. Quais são os 3 entes? Um guerreiro, uma criança e um cão rafeiro, quer dizer, um cão que viram a luz no berço das florestas e brincam como se fossem irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. O vento, a lufada intermitente que não para, traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. O moço guerreiro está encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A espaços, o olhar empanado por tênue lágrima. Ele chora sobre o jiral, onde folgam as 2 inocentes criaturas, quer dizer, a criança e o rafeiro, o cão, fiel, né? Companheiras de seu infortúnio, de sua tragédia, de sua tristeza. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? Esse texto corresponde à abertura do capítulo 1, e nele nós temos já a apresentação do final da narrativa, que é o capítulo 33. Ou seja, a partida de Martim das praias do Ceará após a morte da esposa Iracema. No barco, como já vimos, vão com ele o filho Moacir e o cão fiel Japi. Um outro texto a seguir nos dá a caracterização física de Iracema. Vamos a ele. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, que quer dizer em Tupi-Guarani, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros, olha a beleza dela, que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe ereto de palmeira. O favo de Jati não era doce como seu sorriso doce, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, hálito de baunilha. Mais rápida do que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Iracema pertence à nação Tabajara. O pé gracioso e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Note que Iracema é tão bela quanto a natureza. O narrador compara a beleza dela com a beleza da natureza. Então tem uma questão interessante para vestibular. A natureza, a busca do exótico são temas explorados pelo romantismo. Está aí o Alencar fazendo isso. Enquanto que para os árcades, a natureza é apenas cenário, pano de fundo, para os românticos ela é integrada à personagem. Há uma grande identificação personagem e natureza. Muito bem, sabemos já que Iracema pertence à nação Tabajara, que habita o interior, mais precisamente a serra de Ibiapaba. Início da ação propriamente dita. Iracema saiu do banho e está brincando com um periquitinho, a Ará, que é sua companheira e amiga. Adormece um pouquinho, acabou de sair do banho, e seu descanso é quebrado pela presença de um guerreiro estranho, um branco, um estrangeiro. Assustada, Iracema pega a flecha, o arco e fere na face. Corre até lá, ela nem sabia quem era, e estanca o sangue que gotejava do rosto desse guerreiro branco. Depois, Iracema quebrou a flecha,
quebrou a flecha. Essa é uma maneira simbólica de estabelecer a paz entre os índios e os brancos, atendendo à solicitação do guerreiro branco. Foi ele que pediu. Quem será que é esse cidadão, hein? Perceba que o branco aproxima-se de Iracema pacificamente. Parece que não é bem assim na história, né, seu Alencar? Iracema diz que o estrangeiro é bem-vindo aos campos dos Tabajaras e à cabana de seu pai, Araquém, que é o pajé. Ela é filha do pajé, o sacerdote da tribo. O guerreiro estrangeiro é recebido com hospitalidade, então, na cabana de Araquém. Aceita o cachimbo oferecido pelo pajé, alimenta-se e bebe. Diz que seu nome é Martim e que se perdeu dos Pitiguaras, outra tribo. Essa tribo Pitiguara é inimiga dos Tabajaras da Iracema. Os Pitiguaras são habitantes do litoral e acabou caindo no campo dos Tabajaras. Reforço, reitero, Pitiguaras e Tabajaras são nações indígenas rivais, inimigas, odiavam-se. O pajé saiu da cabana e deixou Martim com Iracema, que voltara com as mulheres e os guerreiros que vieram para servi-lo e obedecê-lo. Mas Iracema não poderia ser serva de Martim como as demais mulheres. Explicação para a proibição. Ela, Iracema, guarda o segredo da Jurema e o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. Não pode ter filho, não pode casar, não pode... Ela está prometida a esse ritual e, por extensão, aos deuses. Por falar em ritual, agora o narrador descreve um ritual tabajara. Todos comemoram a volta de Irapuã. Quem é esse Irapuã? O maior chefe da nação tabajara. E festejam já o próximo combate. Iracema pede que Martim espere pela volta de seu irmão Caubi, irmão dela, que irá guiá-lo pela floresta. Martim concorda. Ele está lá no meio de uma tribo que é inimiga dos Pitiguaras, né? Os amigos dele. Diálogo entre Martim e Iracema. Martim fala que sente saudade da terra natal. Iracema pergunta se uma noiva o espera e diz que quer que ele veja antes da noite a noiva que o espera. Olha, Iracema. Leva-o ao bosque sagrado e lhe dá o licor da Jurema. Martim passa por sensações novas, suspira o nome de Iracema e a abraça. Iracema solta-se rápida e apanha o arco. Por que tão brusca a reação, hein? Porque está chegando naquele momento um guerreiro. Você vê, cada vez que aparece algum estranho, o instinto do índio, né? É Irapuã. Ih, esse Irapuã vai dar uma canseira. Irapuã quer dizer mel redondo. E ele está cheio de raiva. Ele estava de olho na Iracema, esse cara. Diz saber tudo sobre Martim e que quer beber-lhe todo o sangue, quer beber o sangue de Martim, pois assim conquistará o amor de Iracema. Iracema responde que nunca daria seu seio ao mais vil dos guerreiros tabajaras e afirma que Martim é hóspede de seu pai e que ninguém vai ofendê-lo. Irapuã afirma que Iracema não poderá esconder para sempre o branco e que vil é o guerreiro que se deixa proteger por uma mulher. Em seguida, Irapuã desaparece entre as árvores. Iracema agora protege o sono de Martim, deseja abrigá-lo contra todo perigo, coloca seus braços na cabeça do guerreiro branco e a aperta contra o seio. Perceba os sintomas evidentes, claros, já de seu amor por Martim. Martim, ao acordar, notou que Iracema estava triste. Iracema disse que com a chegada do seu irmão Caubi, Martim poderá partir. Martim disse que quer ficar pelo amor de Iracema. Iracema alerta para os perigos dessa decisão. Você é louco, você tem que ir embora. Meu irmão Caubi vai te levar. Aí chegou Caubi. Caubi quer dizer senhor dos caminhos. É irmão de Iracema. Martim vai então comunicar ao pajé, pai da Iracema, Araquém, a sua partida. Iracema deu de presente ao estrangeiro sua rede. Araquém despede-se do guerreiro branco. Despedida emocionante. Iracema diz que a tarde é a tristeza do sol e que seus dias vão ser longas tardes sem manhã, até que venha para ela a grande noite. Uma lágrima correu pela face de Martim. Foi uma despedida, portanto, sentida de ambas as partes. Iracema diz para Martim tomar seu último sorriso e fugir. A boca do guerreiro, do Martim, pousou na boca da virgem, unindo-os num beijo de despedida. A voz de Caubi chamou o estrangeiro. Iracema, para não cair, abraçou o tronco de uma palmeira. E que beijo, hein? Pouco tempo depois, ouve-se o grito de guerra de Caubi. Olha aí. Iracema, prevendo o grande perigo, sai em direção ao irmão e em direção a Martim. Encontra-os. Martim estava tranquilamente sentado em uma grande raiz de uma árvore, olhando o que passava ali. 100 guerreiros tabajaras, com Irapuã à frente, com o arco na mão. O bravo Caubi resolve sair em defesa do Martim, né? Os afrontava todos, com o olhar cheio de ira e as armas valentes empunhadas na mão robusta.
Irapuã exige a entrega do estrangeiro, do Martim. Olha que persistência. Calbi diz que Irapuã deveria matá-lo antes. Já tomou o lado da irmã, já tomou o lado do branco. Iracema coloca-se à frente de Martim, ela está bem na confusão. Coloca-se à frente de Martim, opondo o seu corpo gentil aos possíveis golpes dos guerreiros. Calbi pede para Iracema conduzir Martim a Araquém. Leva ele para Araquém, leva para o papai lá. Porque só o pajé poderá salvá-lo. Iracema convoca Martim. Vamos, Martim, vamos embora. Sai daí, sai dessa confusão. Que a coisa é feia. Irapuã de um lado, Calbi do outro, a coisa é para valer. Iracema convoca Martim, mas ele ficou imóvel. Iracema diz que se ele não vem, ela morrerá com ele. Martim ergueu-se. Agora vai, né? Mas em vez de acompanhar Iracema, ele caminhou em direção a Irapuã, dizendo que com a espada na mão, né, que ele estava com a espada na mão, que os guerreiros do seu sangue jamais recusaram combate, que ele não é covarde, e se ele não foi o primeiro a provocá-lo é porque seus pais lhe ensinaram a não derramar sangue na terra hospedeira. Irapuã ficou louco, rugiu de alegria ao mesmo tempo e brandiu o tacape. Eles vão lutar um com o outro. Mas eles mal tiveram tempo de medir-se com os olhos, e quando começavam a desferir o primeiro golpe, percebem que Calbi e Iracema estavam entre eles. Que coisa! Iracema, em vão, insiste para Martim não lutar. Também Calbi inutilmente provoca Irapuã para atrair para si a raiva dos chefes, queriam salvar o Martim. Há um gesto de Irapuã, os guerreiros tabajaras afastaram os dois irmãos e o combate prosseguiu. Sempre tem uma fatalidade, isso é uma coisa boa. De repente, o som da inúbia, que é a trombeta de guerra dos pitiguaras, ecoou pela mata. E os tabajaras correm todos para defender a taba, achando que o inimigo já estaria lá. Sorte do Martim, hein? Irapuã vai à cabana de Araquém, em busca de Martim. Ele não desistiu da ideia e disse que Martim roubou Iracema. Iracema, na frente do pai, chama-o de mentiroso. E Martim também aproveita e diz ser ele vil e indigno de ser o chefe dos tabajaras. Araquém diz que ninguém fará mal ao guerreiro branco em sua cabana. Martim anuncia o canto da gaivota, que é o grito de guerra de Poti. Poti é um amigo pitiguara dele. Martim diz que irá ao seu encontro. Iracema vai ao encontro de Poti antes, regressa e diz: fique tranquilo, Martim. Poti virá para salvá-lo. Irapuã excita os tabajaras, é o líder deles. Esses tabajaras rugem vinganças contra o estrangeiro e também ameaçam combater Poti. As entranhas da terra rugem, revelando a cólera do deus Tupã. Poti fala pela boca de Tupã e diz que Martim será salvo seguindo-o. Muito bem, tempo de festa. Iracema sugere que Poti leve Martim quando os tabajaras estiverem festejando. Vai aproveitar o momento da festa, o pessoal vai estar meio chumbado aqui, você se manda. Portanto, chamo sua atenção para esse momento da narrativa. Importante momento. Martim passa sua última noite na cabana de Iracema e pede a ela para que seu sonho seja alegre e feliz. A Iracema já mandou ele tomar lá o licor da Jurema. Alucinação. Durante a alucinação, Martim possui Iracema, julgando ser apenas um sonho. Festa dos tabajaras no bosque da Jurema. Depois de oferecer aos chefes o licor do Tupã, Iracema encaminha Martim e Poti, que estava já lá, esperando para ir embora, para fora do campo dos tabajaras. Iracema diz a Martim que já não poderá se separar dele. Diz que já é sua esposa e que traíra. Isso não pode acontecer, Iracema. Você vai ser punida. O segredo da Jurema. Chegam os tabajaras. Martim sugere que Poti e Iracema fujam e que ele os enfrentaria. Quando os tabajaras estão prestes a atacar, chegam os pitiguaras. Inicia-se o combate entre as duas nações inimigas. Jacaúna, irmão de Poti, grande chefe pitiguara, amigo de Martim, ataca Irapuã. Iracema diz a Martim que se o irmão Calbi tiver que morrer, que morra pelas mãos dela. Olha Iracema, e não pelas mãos dele. Martim deixa então Calbi para Poti e parte para a luta com Irapuã. Vai acontecer o duelo. Sua espada despedaça-se. Irapuã vai matá-lo. Iracema atira-se contra Irapuã e salva Martim. A vitória sorriu aos pitiguaras e os tabajaras fogem. Iracema olhou com tristeza o chão repleto de cadáveres de seus irmãos. Ela é tabajara, recorda-se. Diante da tristeza dela, Martim decide deixar a tribo pitiguara. Poti diz que vai acompanhá-los. Os três agora, que três? Iracema, Poti e o guerreiro branco. Os três chegam à foz do rio Trairi, povoada pela tribo dos pescadores pitiguaras. Depois chegam a Mocoripe, fazem passagens para os Quixeramobim e Baturité, tudo no Ceará, percebe? Depois chegam à serra de Maranguape.
Iracema vive uma grande felicidade na nova pátria. Martim parte para a caça com Poti. Iracema diz a Martim que está grávida, que terá um filho. Martim fica feliz. Agora, Martim, tendo adotado a pátria da esposa e do amigo, devia passar pela cerimônia de transformação em guerreiro vermelho, filho de Tupã. Iracema então prepara as tintas. Martim teve seu corpo traçado por riscos vermelhos e pretos que ornavam a grande nação titiguara. Depois o chefe pintou na fronte de Martim uma flecha, no braço um gavião, no pé esquerdo a raiz de um coqueiro e no pé direito uma asa. Iracema batizou-o, deu-lhe o nome de Coatiabo, que quer dizer guerreiro pintado. Poti deu a Martim o arco e o tacape, que são as armas nobres do guerreiro. Iracema havia tecido para ele o cocar e a araçóia, que são os ornatos dos chefes ilustres. Observação importante. A história do Brasil menciona o fato de Martim Soares Moreno se ter coateado, isto é, ter seu corpo pintado, quando vivia entre os selvagens aqui no Ceará, no Brasil. Alencar reproduziu no romance esse fato histórico, real. Portanto, Martim é personagem verdadeira. Poti também. Poti é Felipe Camarão. Tempos depois, Martim parte com Poti para a guerra, sem se despedir de Iracema. Não faz isso, Martim. Poti foi convocado para voltar, e defender os pitiguaras contra os tabajaras, agora aliados aos tapuitingas, os tapuias. É guerra em cima de guerra, percebe? Iracema permanece sozinha, completamente só em Messejana, e se lamentava à beira da lagoa. A jandaia apareceu para consolá-la e canta seu nome. Com a vitória dos pitiguaras, Martim retorna para a esposa. Martim é abatido por uma profunda saudade agora. Às vezes lhe vinha à mente a ideia de tornar a sua terra e aos seus, mas ele sabia que Iracema o acompanharia e que ele estaria tirando uma porção de vida da esposa tabajara ao afastá-la dos campos nativos da sua gente. Iracema agora começa a intuir sua morte. Diz a Martim que quando seu filho nascer, ela morrerá. Então, nada mais o prenderá na terra estrangeira. Martim parte com Poti para a nova luta. Perceba como guerreiam essas tribos, agora contra guerreiros brancos, os holandeses, inimigos de sua raça, que foram derrotados juntamente com os tabajaras nas margens do Camucim. Agora, eles estão vindo com os tupinambás. Logo após a ausência de Martim, nasceu seu filho. Iracema deu-lhe o nome de Moacir, que significa filho do sofrimento, saído da dor. Iracema recebe certo dia a visita do irmão Calbi, que lhe diz ter sentido muito sua ausência, fazendo com que seu coração fosse tomado por muita tristeza. Iracema quer saber do irmão Calbi se o pai Araquém ainda vive. Ouve de Calbi que depois que ela partiu, a cabeça do pajé vergou para o peito e não se ergueu mais. A tristeza, do pai. Calbi pergunta por Martim, que lhe quer dar um abraço de irmã e de amizade. Os lábios de Iracema ficam mudos, mas as lágrimas debulharam dos olhos e caíram em bagas. Depois de enxugar os olhos, disse ao irmão que seu esposo partiu com o guerreiro Poti e que voltaria para trazer alegria à alma da esposa. Calbi parte, e Iracema, arrastando o passo trêmulo, o acompanhou de longe, até que o perdeu de vista na orla da mata. Iracema começa a definhar de tristeza por saber que o esposo luta contra seus irmãos. Com a escassez do leite, sente muita dificuldade para alimentar o filho recém-nascido, Moacir. Depois de preparar um mingau de mandioca, Iracema parte para a mata. Esse episódio é dramático. Lá estava a Irara com seus tenros cachorrinhos. Iracema aproxima-se mansamente, prepara para Moacir um berço da macia rama do maracujá e senta-se perto. Em seguida, põe nos seus seios mimosos, um por um dos filhos da Irara. Esses cachorrinhos estão famintos, cachorros selvagens, sugam os peitos avaros de leite. Iracema curte dor como nunca sentiu. Parece que lhe exaurem a vida, mas os seios vão se entumecendo e o leite, ainda rubro do sangue de que se formou, esguicha. Olha que heroína, ela vai morrer para dar vida ao filho. Iracema, feliz, tira dos seios os cachorrinhos e, cheia de alegria, mata a fome ao filho. Moacir é agora 2 vezes filho de sua dor, nascido e nutrido, alimentado da dor também. Iracema volta para a cabana. Latidos de cão, é o Japi, o fiel mensageiro do esposo, e a esperança reanima seu coração. Martim está de volta. Iracema quer ir ao encontro de Martim, mas está muito debilitada, muito enfraquecida. Passadas 8 luas, Martim chega. Martim chega acompanhado de Poti. Depois, evidentemente, de vencer mais um combate. Ao se aproximar da cabana, os olhos de Martim viram sentado à porta Iracema com o filho no colo e o cão a brincar.
Iracema conseguiu erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, dizendo: recebe o filho de teu sangue. Era tempo. Meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços de Martim, a desventurada mãe faleceu. O esposo viu então como a dor tinha consumido seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela. Iracema não se ergueu mais da rede, onde a pousaram os aflitos braços de Martim. Martim cercou-a de carícias. Poti, que a tudo presenciara, disse a Martim: Martim, enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre seus cabelos. Em seguida, amparou Martim. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura, na tristeza, na infelicidade. Martim, obedecendo ao amigo, enterrou o corpo de Iracema com resinas odoríferas ao pé do coqueiro à borda do rio. Quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deixou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia, pousada no olho da palmeira, repetia tristemente: Iracema, Iracema. A partir desse dia, os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam a voz da ave amiga, afastavam-se com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. Com a morte de Iracema, Martim parte então das praias do Ceará, levando o filho e o cão fiel. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. O filho já é um cearense, percebe? A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. Poti esperava o irmão, que lhe prometera voltar. Martim retorna depois de 4 anos, vem acompanhado de guerreiros portugueses, que tinham a missão de transformar os índios em cristãos. Algum tempo depois, começará a colonização. Vamos um texto para encerrar a narrativa. Tempos depois, quando veio Albuquerque, o grande chefe dos guerreiros brancos, Martim e Camarão, que é o índio Poti, tá vendo? Partiram para as margens do Mearim a castigar o feroz Tupinambá e expulsar o branco Tapuia. Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz e as verdes folhas a cuja sombra dormia a formosa Tabajara. Saudade da esposa, né? Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia mais, ou já, o maravilhoso ou o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Esse é o final desse romance indianista que tem feições históricas, percebeu? Vamos agora então às nossas observações importantes, né? Vamos lá. Caracterizando as personagens principais. Iracema, olha lá, símbolo da América, do Brasil, do Ceará. Se você inverter a palavra Iracema, dá um anagrama de América, percebe? As letras de Iracema formam a palavra América. Ela é uma personagem idealizada, representa aquilo que o Rousseau chamava de bom selvagem, bem como representa o amor e a pureza. É uma personagem idealizada. Martim Soares Moreno, olha aí meu destaque, personagem histórica, existiu de fato em nosso passado colonial. Participou da guerra contra a invasão holandesa. Sua condição de guerreiro vem indicada no próprio nome, que quer dizer Martim, filho de Marte, o deus da guerra entre os latinos. Percebe que ele está guerreando o tempo todo. Chega até a abandonar a grávida Iracema para guerrear ao lado do seu amigo Poti. Poti, também personagem real, personagem histórica. Passou para a história como capitão-mor dos índios na guerra portuguesa contra os holandeses. Foi batizado como Antônio Felipe Camarão, simboliza no romance a amizade. Finalmente, o tema central do romance. Iracema é um romance poético ou um livro de poema em prosa, alegoria da colonização brasileira, particularizada na história do Ceará e ampliada para todo o continente americano. Belíssima história, né? Onde o amor fala mais alto, onde a nobreza do índio fala mais alto. Você percebeu os detalhes das passagens mais importantes da narrativa? Então fique tranquilo. Veja bem, esse romance do Alencar faz alusão a fatos históricos brasileiros. Então muito cuidado, que numa prova de literatura do nosso vestibular, e é moda fazer isso agora, e bom que seja, né? Pode aparecer lá uma questão de história envolvendo a leitura do Iracema, e pode aparecer uma questão de literatura relacionada à história do Brasil. Então, quando você lê, você tem que fazer essa abrangência, abrir esse leque de relacionamentos, de interpretações. Tudo bem? Ficou bom? Ficou de bom tamanho? Gostaram? Tá aí, então,
a lenda do Ceará. Alencar, ao escrever Iracema, ele quis sugerir ao seu leitor, e ele era cearense, ele nasceu em Messejana. Há uma passagem aí que fala de Messejana. Ele quer mostrar para a gente, reconstruir pela lenda, pelo ficcional, pelo heroísmo do índio, como teria acontecido a colonização e a formação do Ceará. Tudo bem? Um abraço, obrigado pela sua atenção preciosa. Até nosso próximo encontro com um novo texto. Até lá então.